Se você é desenvolvedor, muito provavelmente já passou pela sua cabeça a seguinte pergunta: será que com o avanço das inteligências artificiais o meu emprego corre perigo? Não é à toa a gente imaginar isso, porque a todo momento saem notícias sobre os avanços e melhorias que as inteligências artificiais vêm sofrendo, certo? Mas nesse vídeo aqui eu reuni alguns pontos para te mostrar que, sabendo utilizar de forma correta, sabendo incorporar a inteligência artificial no seu dia a dia como desenvolvedor, essa ferramenta ela pode ser muito mais a sua aliada do que a sua concorrente. Então, bora lá para o raciocínio. Eu gosto de pensar na inteligência artificial como uma ferramenta que a gente pode utilizar para facilitar o nosso dia a dia. Como programador, a gente tem várias ferramentas que fazem esse papel também de facilitadores. Se a gente pensar numa ferramenta que tem um pouco menos de inteligência, a gente pode pensar como as IDEs, onde a gente coloca o nosso código, né? Onde a gente desenvolve o nosso código. Muitas das IDEs hoje em dia, elas já têm ali o que a gente conhece como autocomplete, né? Então você está escrevendo um código baseado no que você está escrevendo, ela te dá uma sugestão de um código. Mas nem por isso anula o fato de você ter que escrever o código ali ainda. Com a inteligência artificial, ela vai um pouco além, né, de uma ferramenta como o IDE, por exemplo, porque ela tem a capacidade, sim, de fazer todo o código para você. E aí entra a questão, né? Pô, se ela sabe fazer todo o código, por que a gente precisa de programador, já que a inteligência artificial está sabendo fazer o código? Bom, vamos lá para alguns pontos. Esses últimos meses eu vim utilizando bastante inteligência artificial, tanto para trabalho, né, no meu dia a dia no trabalho, mas também no meu dia a dia de estudos. Então, essas ferramentas, a gente tem que ter uma certa familiaridade, porque cada vez mais o mercado vai estar utilizando. Então, não dá para a gente ter uma versão inteligência artificial, porque ela cria código e a gente também cria, e aí, de repente, ela é nossa concorrente. A gente não pode ter esse tipo de aversão, porque essas ferramentas, elas facilitam muito. No dia a dia no trabalho, por exemplo, elas facilitam muito a questão de criação de teste unitário, de explicação de código, de sugestão ali para você iniciar algum tipo de código também, de visualizar pontos de melhoria do código. E para estudos também, ela pode ser muito útil para te explicar algum conceito da programação, te explicar algum código, te explicar como você pode montar uma ideia para começar um projeto, por exemplo. Então, a ferramenta ela consegue te ajudar em vários desses pontos. Mas por que eu acho que ela não é capaz de substituir ainda o programador, né? Talvez lá na frente essa conversa mude, mas no momento eu não acho que ela seja capaz de fazer isso. Eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta que, apesar dela dar boas respostas, nem sempre ela dá boas respostas. Por quê? É uma ferramenta que a gente tem que ter uma ideia que ela tenta dar uma resposta genérica e o mais genérico possível para caber dentro de vários contextos. Então eu posso perguntar uma coisa que você pergunte a mesma coisa para ela e ela vai te responder mais ou menos da mesma forma, de uma forma genérica. E aí quando a gente começa a ter um pouco mais de experiência na programação, é importante saber utilizar esse tipo de ferramenta como um ChatGPT da vida e saber filtrar o que aquela inteligência artificial está te passando, porque nem sempre aquilo que ela está te falando, aquela resposta que ela te deu, é a melhor resposta para a ocasião. Talvez você tenha que desenvolver um pouco mais com ela ou pegar aquela ideia inicial que ela te deu e melhorar você mesmo. Então, por isso que eu acho que ela não substitui o programador. Ela pode dar uma resposta que, para quem é leigo, pode ser uma resposta incrível que resolve o problema. Mas quando você começa a ter um pouco mais de contato, de código mesmo, de manutenção de código, de fazer um código escalável, um código que seja fácil de ser mantido, e aí você vai vendo todos os detalhes, acoplamento e tudo mais do código, você consegue ver que ela comete vários erros durante o processo. Então cabe a você, programador, utilizar essa ferramenta, ver a resposta que ela te dá, e aí sim você analisa o que faz sentido adaptar e o que faz sentido não utilizar, porque é uma resposta ruim. Porém, nesse ponto aí de utilização de inteligência artificial, a gente tem que levar em consideração um ponto muito importante e que eu vejo poucas pessoas falando, que é a questão de utilizar a inteligência artificial no dia a dia no trabalho. Bom, eu comentei, né, que eu utilizo no meu dia a dia, mas diante de várias políticas de privacidade, né, políticas de segurança. Por quê? Se você trabalha numa empresa de software, você provavelmente sabe que o maior ativo da empresa que você trabalha é o código-fonte, é o código do software que a empresa tem. Então aquilo ali é o que vale o dinheiro da empresa, basicamente, porque é através da venda daquele software que ela provavelmente ganha dinheiro.
Então pensa comigo, a partir do momento que você pega aquele código da empresa, você copia ele e joga no ChatGPT, por exemplo, para tirar uma dúvida ou para ter uma ideia ali de como resolver um bug, o que você está fazendo por trás disso? Você está utilizando um código de uma empresa privada e colocando em uma outra empresa privada que vai utilizar desse código para fazer treinamento da sua inteligência artificial. Então, quando você cola o código da empresa que você trabalha na inteligência artificial, no ChatGPT, o ChatGPT vai utilizar aquele código para o seu próprio treinamento. E aí que existe o problema de segurança que a gente tem que tomar cuidado, porque nem todo código a gente deve simplesmente copiar ali e colocar para resolver o nosso problema isoladamente e acabou. A gente tem que lembrar que por trás está rolando um treinamento daquela inteligência artificial. Então, será que o que você está copiando e colando ali não são dados sensíveis, não é regra de negócio, não são dados sensíveis da organização que você trabalha? Então, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer isso. Eu, por exemplo, utilizo no meu trabalho tanto o Amazon Q, né? Principalmente o Amazon Q. Eu não tenho a licença do ChatGPT, algumas pessoas da empresa têm, mas eu não tenho ainda. Eu tenho só do Amazon Q, que era, acho que antigamente o Code Whisper, né, que eles chamavam da Amazon, que é como se fosse um ChatGPT, só que ele está acoplado na ideia que eu utilizo. E eles seguem mais ou menos o mesmo padrão. A diferença é que ali eu uso uma conta que é da empresa que eu trabalho, e aí deve ter provavelmente toda uma política de segurança entre a empresa e a Amazon, para não usar isso daí deliberadamente, porque ela está lendo o nosso código. Então, o nosso código ele está ali através de várias políticas de segurança protegido para a gente conseguir utilizar essa ferramenta. Eu, por exemplo, não posso pegar minha conta pessoal do ChatGPT e copiar um código da empresa que eu trabalho e colocar lá. Isso aí com certeza infringiria um monte de regra de segurança, de política de segurança. Então tem que tomar muito cuidado e começar a perceber se a sua empresa, né, a empresa que você trabalha, tem esse tipo de política. E mesmo que não tenha, tome cuidado com o que você está copiando e colando para o ChatGPT. Um outro ponto também que eu já comentei um pouquinho antes é ter cuidado na hora de você selecionar a resposta que a inteligência artificial te dá. Porque, como eu disse, muitas vezes ela vai tentar ser o mais genérica possível ou às vezes ela não vai conseguir entender totalmente o contexto complexo da sua aplicação ou do seu projeto. Então, cabe a você fazer um filtro ali do que a inteligência artificial te falou que pode ser útil e o que pode ser totalmente descartável porque não vai servir para o seu contexto. Então, é aí que a gente deve começar a se especializar cada vez mais. É ser muito bom de entender o contexto que a gente está inserido para saber se aquele código ele vai facilitar a nossa vida ou se lá na frente ele vai só piorar as coisas. Então, cuidado com utilizar a inteligência artificial para decisão complexa de arquitetura, decisão de design e tudo mais, porque isso daí ela costuma errar bastante nas suas decisões, justamente porque ela não tem um contexto ali, ela não consegue captar esse contexto complexo da empresa que você trabalha. Então, é muito melhor você utilizar ela para problemas localizados e problemas um pouco menos complexos, como, por exemplo, pegar um código e falar, me dá o teste unitário disso daqui, ou me dá o que eu posso testar desse código para ter uma cobertura de teste, e aí sim, de acordo com isso, fazer o código, ou pegar ali trechos de código e implementar na sua aplicação. Então a gente tem que lembrar, inteligência artificial é ferramenta de suporte, a gente tem que saber utilizar. A gente, como programador, a gente tem que utilizar no nosso dia a dia, a gente tem que abraçar essas tecnologias, porque elas sim facilitam muito, mas a gente tem que tomar esses cuidados na hora de saber filtrar o que elas estão te passando ou não. Então cabe a você aí que está estudando, que está trabalhando com programação, saber estudar para conseguir fazer esse filtro de forma cada vez mais fácil, né? Você saber bater o olho no código ali e saber que aquele código é um código ruim, que não faz sentido você utilizar. Ou que aquele código é um código que pode servir sim, talvez tenha que fazer algum ajuste ou outro, mas que vai facilitar a sua vida. Então é muito importante você começar a ter esse senso, porque as inteligências artificiais cada vez mais vão ser mais utilizadas e a gente tem que saber utilizar elas com bastante segurança e tem que saber o que a gente está fazendo com elas, né? Tem que saber quais são as respostas e o que a gente pode trazer de melhor dessas ferramentas. Essas ferramentas são para o nosso suporte, mas tem que ser um suporte bom. Então, para isso, a gente tem que ter a inteligência de programador por trás para saber fazer esse filtro. E se faltou alguma coisa nesse vídeo aqui, provavelmente alguns de vocês já utilizam também inteligência artificial no dia a dia. Deixa aí como que vocês utilizam, quais são as políticas de segurança que as empresas que vocês trabalham têm, ou se não tem, o que você acha que deveria ter.
Vamos fazer essa troca aí nos comentários e, como sempre, eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até lá!